toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui é uma carta de Paulo aos Hebreus, concitando os fiéis, né, da igreja, da congregação dele lá nos Hebreus, aos Hebreus, para que aceitemos a corrigenda, para que tudo aquilo que nos acontece aqui na Terra, ele faz uma comparação para que nós aceitemos na boa, vamos dizer assim, tudo que está aí, né? Tudo que está aí e sem reclamação, porque como ele diz aqui, a dor, muitas vezes as famílias, as pessoas têm dor, têm sofrimento, e às vezes é preciso nós passarmos por isso. Por quê? Porque aqui ele toma uma referência da natureza. Olha só, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, nesta encarnação, convém que nós aproveitemos tudo que vem para nós, sem reclamar. Vamos ver o que Emmanuel nos diz aqui. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, em breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. Então, a terra, para que dê frutos, junto com a sementinha, é preciso que ela seja dilacerada, né? Precisa arar a terra. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre o impositivo do movimento, alcança o grande rio e depois partilha para a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. Então ele faz uma comparação de todos esses setores da natureza para nós, né? A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Então aqui nos faz o quê? Uma lembrança de que nós não devemos fugir a essas lutas, a essas dores, né? Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida de arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de aculéus ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. E muitas vezes a gente lembra que para você, quando está doente, o remédio precisa ser bem amargo para que a gente possa sentir e sarar o remédio. Portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento, a dor e o obstáculo, o trabalho e a luta, são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, saibamos aceitar bem esses conselhos de Emmanuel. Muita paz com Jesus.
Então, nós vamos continuar em pensamento elevado, mentalizando Jesus junto de nós, pedindo a Ele sustentação de todas as nossas atividades nesta noite. Vamos cantando a prece pela estrada da vida, para saudar todos os irmãos que Deus muito cedo estão aqui, preparando todo o ambiente para o que então, vamos pelas estradas da vida, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que diga os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negue nunca tua mão a quem de ti precisar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negue nunca tua mão a quem de ti precisar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Jesus esteja com todos. Compartilhada gratidão e alegria, né? Todas as vezes que eu tenho a chance de estar debaixo desse teto aqui, que verte serenidade, alegria, gratidão, são as duas emoções que brotam. E hoje vamos comentar, estava comentando há pouco com o querido Jorge, né? Nair de Moraes é um nome bastante conhecido pelos frequentadores da Seara Bendita, mas é uma alma que, onde quer que ela seja referenciada, é símbolo de uma série de coisas boas que nos inspiram a ser melhor. Dona Nair, afinal tenho que falar bem dela, porque foi ela que me deu emprego na Seara, lá em 93. Cheguei lá num sábado à tarde, no saguão de entrada, para pedir informações. E ela estava sentada ao lado, assim, num banco, assim, logo na entrada, levantou: o que você está procurando aqui, meu filho? Eu trabalhador na Federação Espírita, comecei na Federação em 75, né? E já no ano de 93 me mudei para Moema e falei: bom, está aqui do lado. Ela falou: o que você faz de sábado à tarde? Nunca tinha me visto. Mas Dona Nair, uma característica, a voz baixa, sempre doce, e aquele olhar que via a encarnação presente, a pretérita e mais uma para trás, olhar penetrante, né? Mas sempre doce, sempre doce. O que você faz de sábado à tarde, meu filho? Normalmente eu fico em casa. Não quer vir trabalhar na Seara? E foi assim que eu, em 2 minutos que eu tinha pisado numa casa espírita que eu nunca tinha estado antes, ganhei emprego. E lá estou, né? Até hoje, e muito agradecido. Então, que essa singela homenagem é muito pequena por tudo que ela me proporcionou com aquele gesto de boa vontade, né?
E Dona Nair nasceu em São Paulo, em 1936, num lar, numa família católica, sempre estudiosa, sempre tinha predileção pelo idioma português, né? E tanto que veio estudar letras e se dedicou à vida profissional ao magistério, sempre na rede pública de ensino. E professor de português originalmente, e depois foi assumindo outras funções, coordenação pedagógica, diretora de escola. E como sempre, a vida tem os seus momentos para cada um de nós. Quando a aposentadoria estava se aproximando, naquela época dava para se aposentar aos 25 anos e ficar tranquilo. Hoje não é bem assim. Mas era ano de 1976, e com aquela ansiedade do que vai ser a vida a partir da aposentadoria, ela acabou tendo algumas questões aí de ansiedade, e, apesar de ser católica, foi conduzida por amigos até a assistência espiritual na Seara, e lá chegando, em poucos minutos, ela desfez todo o preconceito que tinha sido embutido, né, nela acerca da doutrina espírita, e falou: essa casa também pode ser minha, e se sentiu plenamente à vontade. Uma vez concluída toda a sequência lá da assistência espiritual que ela estava vinculada, ela se interessou. Quando que começam os cursos aí para mim aprender mais sobre o Espiritismo? E se matriculou no semestre seguinte, no curso básico de Espiritismo. Do básico foi para aprendizes no Evangelho, depois para o mediúnico, filosofia, e em pouco tempo, como espírita, depois que ela tomou contato com as obras de Kardec, ela falou: bom, acho que dá para ser expositora aqui. Vou fazer um curso expositor. Se tornou expositora, se tornou trabalhadora na área da assistência espiritual. E é natural, no coração daquele tamanho, as atribuições vão se apresentando, e ela nunca recusou. Aí, coordenação, diretora da área de ensino, presidente da Seara Bendita. E aqui algumas, nessa breve descrição da biografia da Dona Nair, temos algumas lições aí que servem para cada um de nós em diferentes momentos da vida. Quem disse que com 45, 50 anos a pessoa está velha? Allan Kardec. Passou a ser Allan Kardec. Deixou de ser o conhecido, homenageado professor Ribeiro depois dos 50 anos de idade. Quem conhece o professor Ribeiro hoje? Allan Kardec, o mundo inteiro. Dr. Bezerra de Menezes, olha aí, se tornou espírita, apesar de ter sido católico a vida toda, se tornou espírita depois dos 50 anos de idade. E todo o legado que ele deixou foi exatamente nesses últimos 20 anos de vida, né? Independente de todo o brilho que ele, como médico, como político, tinha sido 50 anos anteriores. Dona Nair, professora respeitada do português na rede pública de ensino, uma carreira sempre de cabeça erguida, sempre cumpridora das suas obrigações com brilho, mas Nair de Moraes é um nome hoje que está intimamente vinculado, né? Doutrina espírita, Seara Bendita. Vontade, né? É o que mobiliza, é o combustível que nos leva a fazer tudo o que fazemos. Se resolvia fazer, procurava fazer o melhor possível e estudava para isso, né? E uma coisa curiosa, nós tivemos muitas chances
Seara, ela já era dirigente lá. Cada minuto que a gente tinha de contato com ela, queria mais minutos. Mas todo mundo queria mais minutos. Então era uma presença muito disputada. E graças a Deus tive a oportunidade de poder compartilhar com ela, dentre esses escassos minutos preciosos que me serviram de lição, eternidade afora. E uma coisa que ela costumava dizer, dentre as muitas que aprendi com ela, na época era dirigente, eu acho que era diretora de área, e logo na sequência, poucos anos depois, se tornou presidente. Ela falou, sempre me chamou de amigo, né? Amigo, isso aqui não dá para mim. Dona Nair, segura na mão de Jesus e vai, mas vai, não fica na dúvida, vai, né? Eu vou só porque você está falando. E aí, à medida que ela assumia, né, os novos compromissos, quem é dirigente de casa espírita sabe que se tem dias que tem rosas, tem dia que só tem os espinhos das rosas. Dificuldades, ansiedades, a espiritualidade nunca desampara, mas tem questões angustiosas, né, de várias ordens. E ela olhava, muitas vezes eu entrava na seara lá de longe, dava aquele tchauzinho, vem para cá. Você viu a encrenca em que você me meteu? Aquela prece já saiu do seu coração? Já, mas eu não estou ouvindo a resposta, né? Então faz uma forcinha, acústica do coração, né? E depois ouvi, agora eu entendi, depois eu vinha comentar. E sempre, toda situação com a dona Nair era uma situação de aprendizado, só que aprendizados que deixam o meu queixo caído. Tenho certeza que quando eu comentar, o queixo de vários de vocês vai cair também. Então, eu vi várias vezes pessoas chegam numa casa espírita, os anjos são invisíveis, né? Os necessitados são visíveis e palpáveis. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá para deixar suas mágoas, suas angústias, sua agressividade, por que não dizer? E eu vi várias vezes pessoas, às vezes alunos, às vezes colaboradores, né, colaboradoras, desrespeitarem a dona Nair assim, em público. Como é que ela fazia? Ela pedia desculpas para a pessoa que estava ofendendo ela. Minha sobrancelha já levanta, porque eu sabia dos contextos, né, das situações ali, a pessoa precisava levar uma bronca. Mas não, para a dona Nair, ela precisava pedir desculpa. Mas ela olhava lá de longe, ela me dava uma piscadinha, aquela piscadinha, depois a gente conversa, né? E, dona Nair, mas como é que é isso? A vida é cheia de modos de aprender e de modos de ensinar. A pedagogia está em todos os campos. A gente precisa saber que pedagogia usar com cada um. E tem a pedagogia do perdão. Mas, poxa, mas era a pessoa que precisava se desculpar com a senhora e não a senhora se desculpar com ele. Olha, naquela época, já Petrobras já era uma potência na prospecção de petróleo, vários tipos, né, de solo, inclusive, no mar. Falou, olha aí, olha a Petrobras, esse negócio do pré-sal, o que tinha isso a ver com o que a gente estava falando, de pedagogia do perdão, esse negócio do pré-sal. O pessoal vai buscar petróleo lá, 2, 3, 5 quilômetros de profundidade, no meio do mar. Já pensou uma coisa dessa? E eu só tentando acompanhar o raciocínio, né? Ela estava me ensinando, eu não tinha percebido ainda. Falei, então o pessoal chega lá com um barquinho em cima do poço, manda aquele tubo, depois fura lá no fundo do mar, e para sair aquele petróleo lá de 5 quilômetros de profundidade. Imagina o tamanho das bombas que tem que ter, pai. O pessoal joga a água do mar lá no fundo, o óleo vem boiando por cima da água e começa a sair, não para mais.
E o coração de muita gente está no pré-sal, o amor está lá no fundo, outros estão aqui em cima. Então, se a gente não bombear amor, não vai sair o que tem de doçura da pessoa. E muitas vezes a pedagogia do perdão é assim que funciona. Se oferece perdão para quem está te agredindo, a pessoa não vai entender e vai pensar: por que está me pedindo desculpa? Se o orgulho der uma brecha, a pessoa vai procurar te entender melhor a partir de então. Pedagogia do perdão. As palavras dela nada mais são do que uma expressão prática do que Jesus nos traz no Evangelho. Entender o outro e dar a ele aquilo que nós achamos que merecemos. Estou achando que eu errou comigo, ele precisa, tal pessoa precisa se desculpar comigo. Peça desculpas primeiro. Nunca mais esqueci isso aí, gravou com uma tatuagem de luz, né, no meu coração. E creio que quando a gente tem contato pela primeira vez, né, com esse tipo de instrução, a gente não esquece. Na vida de trabalho, na vida familiar, na nossa vida como colaborador numa casa espírita, muitas vezes passamos pelas situações de ingratidão. E se não cuidar da situação de ingratidão, ela racha o solo, como se fosse um terremoto, separa, né, continentes de relacionamento dentro da família, do trabalho, da própria casa espírita. Mas aí Jesus tem pedagogia, Jesus nos ensina tudo. E ela falou um tipo de pedagogia que eu jamais esqueci. Pedagogia da humilhação. Muitas situações nós somos humilhados, né? E o que não é humilhação senão um teste para o nosso patamar de orgulho. E muitas vezes, naquele momento de humilhação, dá um exemplo simples: pessoa pagadora das suas contas, sempre procura manter tudo em ordem. Belo dia aparece uma restrição bancária, apareceu um Serasa lá, achou, e a pessoa muitas vezes não tinha nem atinado com o que estava acontecendo. É uma humilhação. Chega lá um cartório de protesto. O problema de cartório de protesto é todo mundo que chega lá com o papelzinho, um olha para o outro e fala: isso aí é caloteiro, o outro olha para você, isso aqui é caloteiro. Mas eu digo, é uma situação que é humilhante da vida como tantas outras, né? E ela fala: mas em cada situação que a vida nos expõe à humilhação, a vida está tentando, e Jesus está segurando o giz na frente da lousa para nos ensinar que mesmo no momento em que o nosso coração está pisoteado, muitas vezes em pedaços, aí é que nós temos forças para fazer melhor e mais do que fizemos até então. E ela mostrou isso aí em N situações dentro da Seara, por isso que é tão querida, né? E uma coisa muito interessante é, a partir do momento, nós temos aqui, ó, Ceareiro, criação da Dona Nair. E a publicação, né, bimensal da Seara hoje está num padrão aqui de revista colorida, papel bom. Quando a Dona Nair criou o Ceareiro, era mimeógrafo alto. Então a gente recebeu o Ceareiro, uma ou duas folhinhas, aquele cheiro de pinga, né? Virou piada. Aí houve a sugestão, para quem não sabe o que é mimeógrafo, é só procurar no Google. Era um negócio que colocava uma bandeja com álcool assim, tinha a matriz que chamava stencil, geralmente era datilografada, né? E girava uma página de cada vez, naquele banho da matriz com o álcool, transmitia, né? E aí saía. Fiz muito isso.
Está entregando a idade agora. Sim. Mas os primeiros ceareiros, vocês viram a qualidade, mas eu digo, os primeiros, Dona Nair datilografava o texto, criava o texto, girava o mimeógrafo, né? E ficava distribuindo na entrada da seara. Depois começou a ganhar um padrão de gráfica, preto e branco, depois assumiu esse formato de revista. Mas por que esse passo do ceareiro não foi único? Ela sempre desenvolveu aí, com grande lisura, né, e brilho, uma questão, ela fala, educação sozinha não faz tanto quanto a educação com a cultura. Então, se você está educando, se é um educador espírita, eduque o suficiente para criar uma cultura espírita em quem está aprendendo hoje. Confesso que quando eu ouvi isso pela primeira vez eu não entendi direito, né? Até que ela veio com uma ideia, e quando ela vinha com a ideia, é porque na espiritualidade já estava plasmado, então uma coisa ia virar fato dali poucos dias. Ela falou, poxa vida, a representação, né, artes cênicas, é uma coisa que grava tempo. E lá apareceu Dona Nair, diretora diária na Seara, estimulando. Isso foi no ano de 1995. Um grupo de teatro. Então tem a área de infância e juventude, que lá na Seara tem um público e tem várias áreas, e tem um determinado número de salas, né? Então a divisão, área de ensino, tem todas as instalações da Seara para próprio uso na terça, na quinta e numa parte do sábado. Área de assistência espiritual, segunda, quarta, sexta e numa parte do sábado. E tem a área de infância e juventude, que é nas tardes de sábado. Ela falou, pô, a juventude aí, ela aprende muito mais fácil através de representação teatral. E deu a ideia. Um grupo de trabalhadores e trabalhadoras ali da área de infância e juventude, aos sábados à tarde, começou experimentalmente um grupo de teatro, que pouco tempo depois se chamava Terceiro Milênio. Dona Aline Moraes, Madrid. Cultura é uma coisa que não é todo mundo que entende logo na primeira vez, mas quanto mais educado, melhor educado é um grupo de pessoas, pode ser uma nação, a cultura caminha numa direção. Quanto menos educação tem, cultura caminha, os costumes, os hábitos, né? Caminham em outra direção. E ela procurou, dentro desse esforço de educadora, sempre educar o coração das pessoas, né? E nunca se privou de mostrar como era. Então esse negócio de ensinar pelo exemplo fica bem no padrão de Jesus, né? Ensinar pelo exemplo. Então a didática e outra coisa. Tinha dois temas principais que ela se dizia, se mostrava verdadeiramente apaixonada, né? Paulo de Tarso. Quando a Nair começava a falar de Paulo de Tarso, parecia que a gente estava assim, numa realidade virtual transportável. Ela é uma pessoa normalmente de voz baixa, meiga. Quando ela começava a falar do Paulo, virava um leão. Falava mais alto, envolvia modulação de voz impressionante, né?
e também os livros de André Luiz. É difícil descrever em palavras, mas quando ela dava cursos onde envolvia Paulo de Tarso, onde envolvia os livros de André Luiz, não apenas os alunos inscritos iam e lotavam as salas, ficava fila de gente no corredor olhando pela janela. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Hoje tem um mecanismo de gravar, colocar no YouTube, né? Mas na época do presencial, não tinha alternativa, as próprias salas não tinham nem microfone, o pessoal realmente pulando na janela para ver a dona Nair dar aula, falar do Paulo, falar dos livros de André Luiz. Era uma capacidade não apenas didática, mas interpretativa, que transportava o coração das pessoas, né? E não era raro a gente ver pessoas saírem das aulas dela enxugando. Ela sempre levava aquele, como é que chama aquele lenço de papel, né? Kleenex, né? Sempre tinha uma caixinha de Kleenex em cima da mesa, porque o pessoal chorava pela emoção que ela colocava nas descrições. E uma jornada de vida terrena, porque não sei se eu vou dar uma boa ou uma má notícia, que cada um de nós, na verdade, é três, né? Corpo, mente e espírito. Corpo tem prazo de validade. Mente e espírito imortais. Então, o prazo de validade do corpo físico da nossa querida dona Nair, 70 anos. Mente e espírito está em todos os lugares. É sempre uma lembrança querida. E, como está escrito lá no Pequeno Príncipe, né? Cada um de nós é responsável pelo tipo de sentimento que desperta nos outros. Uma pessoa que a gente fala hoje, mas ela desperta um bem no coração de cada um. E sempre carinhosa, sempre dedicada, e uma coisa importante que a gente não deixa passar um minuto sequer na nossa lembrança, né? A firmeza. Quando era para defender uma coisa que está certo, não tinha limite, não tinha dia, não tinha hora. Estava até comentando agora há pouco, depois de muitos anos foi retomado, né, o coral na Seara, que tem ensaio todos os sábados de manhã. E lá está, dona Nair em espírito, né? Assim como conduziu o grupo de teatro, continua agora lá na condução do coral, que é muito promissor. E é uma lembrança que tudo que a gente puder comentar, se for ficar falando da dona Nair, amanhã cedo não acabou ainda, né? Mas eu creio que conseguimos até aqui dar alguma ideia pálida. Aliás, é o capítulo 22 do livrinho, né? E nós vamos um livro no qual nós tentamos homenagear a ação de 25 mulheres, né, espíritas, desde o século XIX até o presente, porque a mulherada espírita trabalha muito, tem muita dedicação, muitos bons exemplos, como Dona Nair sempre fazia mais do que ela achava que ia conseguir, e sempre deu certo. Então, nesses minutos, né, que estamos aqui, não quero sobrecarregar, fico à disposição se tiver alguma questão, alguma pergunta que a gente tenha condição de responder, mas sobre a dona Nair a gente tentou passar as pinceladas principais do estímulo. Queria perguntar alguma coisa? Pois não. Você pode repetir por que ela pedia desculpa mesmo quando era a pessoa que... A pedagogia do perdão, né? Pedagogia do perdão, segundo ela explicou isso, eu testemunhei primeiro a situação e depois veio a explicação. Alguém aprontava alguma coisa, fazia alguma desfeita, alguma coisa, então ela tinha tudo para chamar a pessoa na razão
como é que você está fazendo isso? Ela ia e pedia desculpa. Aí ela explicou que o amor existe no coração de todas as criaturas. Até na literatura espírita mais antiga, e na minha idade, quando a gente fala literatura espírita, é coisa de mais de 50 anos, né? Era bem comum um termo chamado centelha luminosa, que era uma gotinha de luz, um pedacinho de Deus, colocado no coração de cada pessoa e que brilha a partir do primeiro movimento que o coração faz, que continua ali brilhando, todo o tic-tac do coração durante toda a vida. Então é uma maneira, né, muito inspiradora de dizer que Deus está conosco e que essa gotinha luminosa ilumina a nossa caminhada e é daquela que Deus coloca na nossa convivência durante toda a nossa vida física. Mas ela dizia, todo coração humano tem amor, só que uns fica logo na beirada, outros ficam lá no meio e o outro está lá no fundo, no pré-sal do coração. Então, se desculpando com quem devia estar pedindo perdão, você está fazendo a pessoa pensar. E muitas vezes, como o positivo sempre gera o positivo, muitas vezes tem um tempo envolvido, né? Mas se você deu o exemplo, fez a pessoa, despertou a consciência da pessoa, aquele amor que está lá no pré-sal, você bombeando o amor dentro dele, vem boiando, chega uma hora que nada mais é do que acontece numa assistência espiritual. Muitas vezes uma questão obsessiva. Quem está obsediando, que basicamente o obsessor sempre procura constranger a sua vítima, né? De alguma maneira, certo? Nada que uma conversa, que é a doutrinação, esclarecimento, bombear amor naquele coração. Chega uma hora, muitas vezes o obsessor de ontem é quem está do lado aprendendo hoje. Então, consegui me explicar, não? Está ótimo. Mais alguém? Paulo, pergunta. Quanto tempo da chegada dela como assistida até que ela assumisse a presidência da SEARA? Já posso te dizer, ela chegou na SEARA pela porta da assistência em 1976, começo de 76. E ela se tornou presidente da SEARA em 2003. Então vão aí 28 anos, 27, 28 anos. Mas na sequência, não pulou etapas, não parou, perseverou sempre. E com uma dignidade impressionante, mas ensinando todo mundo com os diferentes tipos de pedagogia, né? Como a gente tem a, como é que chama? Pedagogia do perdão, que a gente comentou rapidamente, né? Pedagogia da humilhação, que a gente comentou rapidamente, e vários outros, mas sempre dando um exemplo bom e seguro para todo mundo. Então, dito isso, gratidão mais uma vez, graças a Deus, né? E que nosso coração possa se permitir iluminar, porque Jesus, nosso guia, nosso modelo. Mas quantos corações reagiram positivamente às lições de Jesus e nos servem de instrutores, né? Então, muito obrigado a cada um deles. Muito obrigado à atenção de vocês. Graças a Deus. Obrigado.